Então, eu cheguei na escola Presidente Campos Sales, no ano de 1995. Esse muro era o muro que cercava a escola. Da rua, ninguém conseguia ver a escola. Quando eu entrei dentro da escola, eu levei um susto de ver o quanto era grande o espaço interno. Nós tínhamos 1.800 alunos na época. A gente tinha 4 períodos. Então, era uma verdadeira fábrica. Briga, a gente tinha de 5 a 6 brigas por dia. Ali naquela rua, que está do lado do muro, a maior parte das brigas aconteciam ali. Porque os alunos tinham, quando terminava o 3º período, para entrar o 4º, era um espaço de 10 minutos. Então, nesse espaço, 900 alunos se encontravam ali na frente. Então, ali é o espaço das brigas. Entro dentro da escola, depois de 2 horas que estava na escola, percebi que tínhamos 3 grupos disputando o poder dentro da escola. Até hoje eu não sei que poder que eles estavam disputando. Então, tinha um grupo articulado com a secretária de escola, que era a maior autoridade da escola. Um outro grupo articulado com uma que tinha sido diretora até 2 horas antes, e que ficou como assistente. Heliópolis tinha chacinas, toques de recolher. Em vários momentos, eu coloquei a mão na cabeça e falei, meu Deus do céu, o que eu fiz da minha vida? Porque eu não podia voltar para trás. Eu tinha 2 cargos de professor. Tinha pedido a exoneração dos 2, porque eu não consigo ser diretor de escola com compromisso de 8 horas e meia, 9 horas, e ainda dar aula. Para mim seria impossível. Então, não teria volta. E 2 ideias me salvou enquanto profissional, enquanto sujeito, enquanto educador. Primeira ideia, tudo passa pela educação, não é pela escola. A escola é apenas um dos locais que tem que se preocupar com a educação. A educação ela é tarefa de toda a sociedade, de toda a entidade, de toda a instituição, da família ao Estado. Então, a educação é tarefa de todos. E a outra ideia é que a escola tem que ser um centro de liderança, atuando articuladamente com as lideranças da comunidade. E essa luta da escola com a comunidade não é uma luta só pela melhoria da qualidade do ensino, mas é uma luta para a efetivação dos direitos das pessoas. Então, essas 2 ideias me salvaram porque eu comecei a procurar parceiros entre os alunos, parceiro entre os pais, parceiro entre os professores. E uma das coisas que eu fiz, e que às vezes as escolas não têm essa visão, correr atrás das lideranças da comunidade. Trazer as lideranças para estar junto com a gente, para que essas lideranças entendam que a educação é importantíssima, inclusive para qualificar as outras lutas deles. Com o passar do tempo, a gente formou um grande grupo. Eu e 2 coordenadoras pedagógicas montamos um curso que nós demos o nome de Educação e Cidadania, e eram 4 reuniões para cada grupo. E em cada um desses grupos, nós convidávamos lideranças comunitárias. Depois, no final do ano, todos aqueles que participaram, a gente fez uma reunião e nasceram 4 comissões de pais
que começaram a atuar cotidianamente na escola. Em 1999, foi um ano muito difícil. Uma aluna nossa chamada Leonarda, ela saiu da escola às 23 horas, faltavam 3 meses para completar 16 anos de idade. E quando foi 23h45, ela recebeu 5 tiros na cabeça. E eu fui ao velório dessa aluna, eu e o professor Orlando, que era um professor de português, uma liderança entre os professores. Fui ao velório e me coloquei de um lado do caixão e o professor Orlando do outro lado. Quando eu olhei dentro do caixão, eu não vi a Leonarda, que era uma menina alegre, que era uma menina sociável, que era uma menina bonita. Eu vi ali uma coisa monstruosa. E eu comecei a pensar, que sociedade é essa? Em que mundo que nós vivemos, que um casal, um rapaz e uma moça, se apaixonam, tem um filho e uma filha, cuida durante 15 anos e alguém resolve simplesmente tirar a vida e fica só sofrimento. E quando nós saímos do velório, eu olhei para o professor Orlando e falei, Orlando, nós somos omissos. A gente sabe de tudo o que acontece e o que é que nós fazemos para mostrar que nós não aceitamos essa banalização da vida. Olhei para ele e falei, você ajuda a organizar uma caminhada pela paz, pelas ruas e vielas de Heliópolis? Ele falou, ô Brás, eu ajudo. Há muito tempo eu estou pensando nisso, eu ajudo. Ele nem pensou. Ele me deu uma carona, eu parei na Rua da Mina, onde tem a UNAS, uma associação de moradores, e fui até lá. O presidente era João Miranda, e falei, João, tem mais gente da UNAS aí? Ele falou, tem. Você poderia chamar, por favor? Chamou. Eu falei, olha, há muito tempo nós estamos aqui tentando nos decidir por uma ação para mostrar que nós não aceitamos a banalização da vida. Vocês ajudam a organizar uma caminhada pela paz, pelas ruas e vielas de Heliópolis? Eu ouvi do João Miranda algo que eu vou me lembrar na hora que eu estiver morrendo. Ele falou assim, ô Brás, meu irmão, meu amigo, você não precisa mais fazer uma pergunta dessa para nós. Porque se a escola está, nós já estamos. Porque para nós não existe a escola lá e nós aqui. Nós somos a mesma coisa. Trabalhamos 2 meses e meio e realizamos a primeira caminhada pela paz de Heliópolis. E agora, neste ano, em junho, nós realizamos a 15ª caminhada e a gente chega a reunir de 15.000 a 20.000 pessoas nesta caminhada. Então, um problema da comunidade, violência, é também problema da escola. E com essa caminhada, com essa resposta do João Miranda, eu cheguei à conclusão que as 2 ideias tinham se concretizado. Tudo passa pela educação, e escola é um centro de liderança atuando articuladamente com a comunidade. E a escola começou a aparecer na mídia. Só que, quanto mais a escola aparecia, mais triste nós ficávamos. Porque o que acontecia dentro dela era horroroso, como é horroroso o que ocorre dentro de grande parte das escolas do país. Interferir nessa relação é muito complicado, porque são relações pedagógicas seculares. E não é fácil desaprender. Aprender é muito fácil. Desaprender é muito complicado. E no ano de 2004, entraram 3 professoras na sala da direção. E uma delas falou, olha, Brás, realmente no quesito integração escola-comunidade, a nossa escola é um exemplo. Mas as coisas não rolam lá dentro da sala de aula. Eu fiquei felicíssimo, né?
Ela falou com cuidado e tal. Eu fiquei feliz porque era exatamente o problema, e está vindo de um professor. Porque tem muita gente que vê que as coisas não rolam, aí você pergunta para ele, qual é a tua proposta para rolar? O cara cai fora. Mas ela falou, não, eu tenho uma proposta. Sabe, tem uma escola lá em Portugal, a Escola da Ponte, o diretor ficou 30 anos, a escola não tem parede, a escola não tem ciclos, a escola não tem seriação. Aí eu falei, escuta um pouco, quantos alunos tem essa escola? Ela falou, 187. Eu falei, nós temos 1.800. Quantos períodos tem essa escola? Ela falou, não, é período integral, eles entram de manhã e saem à tardezinha. Nós temos 4 períodos. E aí eu fiz várias pontuações, eles saíram. E aí, nos dias seguintes, eu abri a minha porta, embaixo tinha uns bilhetinhos que essa professora Mara colocava embaixo da porta. Quando a porta estava aberta, ela deixava os bilhetinhos em cima da mesa. E ela citava lá aquele povo que escreveu defendendo a Escola da Ponte, quando a escola começou a ser contestada, como Rui Canário. Aqui ela citava o Rubem Alves. E eu fui depois fazer um curso de pós-graduação lato sensu, e o meu trabalho de conclusão de curso foi a implementação de uma metodologia de ensino com base nos princípios da Escola da Ponte. O que significou isso? Significou o quê? A gente já tinha derrubado o muro, depois eu vou falar desse muro ali, né? Vou falar já. O muro foi derrubado porque, em 2002, roubaram 21 computadores da escola. E como a escola ela era considerada mais integrada com a comunidade, isso foi muito dolorido. E a gente saiu, falávamos com as pessoas, com os donos de bares, e falavam, olha, quem foi roubado foram os filhos de vocês, foram vocês que foram roubados. Não foi a prefeitura. Vocês pagam impostos. Se esses computadores não voltar para lá, quebrou-se um símbolo. E aí, 3 dias depois, uma moto e um carro para. Eu fiquei meio preocupado, porque eu estava atrás dos computadores, e um tirou a cabeça para fora e falou, ô, Sobrais, é sobre o barato dos computadores. Nós vamos devolver todos e queremos a autorização do senhor para devolver na comunidade, que a gente tem medo de devolver lá e a polícia passar e nós vamos ter problema. Depois disso, eu tirei o muro, porque entendi que a segurança da escola não é o muro. Muito pelo contrário, ficava mais fácil roubar, porque pulava e podia trabalhar à vontade, quebrar a parede. Mas isso causa problemas, né? Causa problemas. Então, hoje, a escola Presidente Campos Sales, nós tiramos várias paredes internas e transformamos 12 salas de aula em 4 grandes salões. O aluno tem um grupo de, no máximo, 4 alunos. O que articula professor, aluno, todos eles, é um roteiro de estudo que os professores elaboram com antecedência. Esse roteiro é entregue para os grupos e os grupos escolhem se eles querem trabalhar história naquele dia, ou geografia, ou matemática, ou ciência. Mas o projeto é revolucionário, porque quando o aluno está fazendo matemática, um teve uma dúvida, ele conversa entre eles. Esclareceu a dúvida, eles continuam a trabalhar autonomamente. Não esclareceu a dúvida, levanta-se a mão. E um dos professores presentes, que são no mínimo 3 dentro do salão, vai até o grupo. Aí o projeto é revolucionário, porque o aluno está com dúvida em matemática, o professor que vai tirar dúvida é o professor de história. Então, lá no Campos Sales, todos os professores têm que ir para a sala de aula sabendo que cada disciplina está levando no roteiro. No início tinha o questionamento. E a especificidade? E eu perguntava, você fez ensino fundamental? Fiz. Então, nós estamos falando de ensino fundamental. Não é de ensino fundamental.
Não estou dando conta, viu, com o tempo, viu, Francisco? Mas vou dar, vou conseguir. A Escola Presidente Campos Sales, né, a gente tirou o muro, colocou para vocês. Tiramos algumas paredes. Mas as paredes que nós estamos querendo tirar são outras. Mas eu quero colocar para vocês que, como o Campos Sales passou a ser um símbolo para a comunidade, ela passou a ser também uma moeda para a comunidade negociar com o poder público. Em volta do Campos Sales está sendo construído um centro de convivência. Já tem 6 escolas contando com o Campos Sales, no mesmo espaço. Tem um centro cultural, tem uma ETEC, e está começando agora a construção da terceira fase, que são 2 quadras de esporte, uma piscina, um prédio de 5 andares para abrigar projetos com a comunidade. Então, a escola ela foi para além das suas paredes, inclusive nesse sentido, ajudando a comunidade a ter um grande centro de convivência, que é um grande passo para transformar Heliópolis num bairro educador. Princípios do projeto da Escola Campos Sales. Tudo passa pela educação, escola como centro de liderança, autonomia, responsabilidade e solidariedade. No ano de 2008, a UNAS, principal associação de moradores, fez uma assembleia com mais de 400 moradores e votou que os princípios que iam nortear a transformação de Heliópolis numa escola seriam os princípios da Escola Presidente Campos Sales. Para as fotos, tem 51 segundos. Paredes. Tiramos várias paredes internas da escola, tiramos o muro de alvenaria. Só que as paredes que nós estamos querendo tirar, estamos tirando, são outras. Invisíveis, que estão nas nossas cabeças e que são muito mais difíceis de quebrar. Então, que paredes nós queremos quebrar? As paredes que separam o professor do aluno, as paredes que separam o homem da mulher, as paredes que separam as classes sociais, as paredes que separam o gay do heterossexual. Nós queremos quebrar todas as paredes. E, Francisco, por isso eu estou aqui, para ajudá-los a quebrar paredes.